Fala galerinha, sou o Felipe Bruno e quem será rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro? Mais uma rodada fechou no Brasileirão, a rodada de número 33. Algumas equipes têm algum jogo a menos ali, mas Sport, Juventude, Fortaleza, Vitória, Santos, Internacional e Grêmio são as equipes que correm mais risco de rebaixamento. Então, nesse vídeo aqui, vamos ver como está a classificação, né, dos últimos colocados ali, dos times que ainda correm algum risco, que não chegaram àqueles 45 números, aliás, 45 pontos, né, que seria o número mágico para escapar do rebaixamento, né? Dentre eles, o nono colocado, Atlético Mineiro, está muito perto de chegar aos 45 pontos, tem 43 e um jogo a menos. O Vasco tem 42, assim como o Red Bull Bragantino, o Ceará e o Corinthians. Essas quatro equipes precisam apenas de uma vitória, né? Para chegar aí aos 45 pontos, que provavelmente vai ser o suficiente para escapar do rebaixamento. E a situação vai complicando um pouquinho mais quando chega já no 14º colocado, o Grêmio, que tem 40 pontos. Mas já é mais preocupante do Internacional para baixo, né? O 15º colocado, o Internacional, tem 37 pontos, apenas 4 de vantagem para o Santos, que abre a zona de rebaixamento. O 16º Vitória tem 35 pontos e 2 de vantagem para o Santos, que abre a zona de rebaixamento. O Santos está na zona de rebaixamento, tem 33 pontos, porém tem um jogo a menos. Juventude é o 18º com 32, está a 3 pontos atrás do Vitória, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, né? O Juventude que veio de uma recuperação importante, 3 vitórias nos últimos 5 jogos. Destaque importante aqui do Juventude. O Fortaleza vem de 3 empates seguidos, né? Mas nos últimos 4 jogos não perdeu, mas tem 30 pontos, um jogo a menos, né? E a distância para sair da zona de rebaixamento é de 5 pontos. E aí a situação do Sport Lanterna, aí nesse caso aqui, realmente é uma situação muito complicada de se falar. Só 17 pontos. O Sport praticamente está rebaixado, né? Matematicamente ainda não, mas o Sport já pode cair na próxima rodada. Então, eu vou passar aqui bem brevemente a sequência de cada um na luta contra o rebaixamento, né? O Sport tem na próxima rodada o jogo atrasado, né? Recebe o Flamengo, aí visita o Botafogo, aí tem 3 confrontos diretos: Vitória em casa, Santos fora e Grêmio em casa. E depois visita o Bahia. A tendência aqui é que, apesar de ter esses confrontos diretos, o Sport não consiga deixar a zona de rebaixamento, e é uma grande tendência ainda que ele termine na lanterna, né? A campanha é muito ruim mesmo. O Fortaleza, que desperdiçou alguns pontos nos últimos jogos ali, tem a seguinte sequência: o jogo atrasado na quarta-feira contra o Atlético Mineiro fora de casa, jogo imprescindível para o Fortaleza, que precisa ganhar para continuar lutando aí, para tentar deixar a zona de rebaixamento. Uma vitória faz com que o Fortaleza fique a 2 pontos apenas do Vitória e de sair da zona de rebaixamento. Aí depois ele visita o Bahia. Aí ele tem o Bragantino fora de casa, uma sequência de jogos aí do Fortaleza fora de casa, né? O Red Bull Bragantino, que é um confronto direto. Aí recebe o Atlético Mineiro, que ainda vamos dizer que é um confronto direto, embora, se a gente olhar a pontuação, o Atlético Mineiro está bem distante ali da zona de rebaixamento, né? Já abriu 10 pontos de vantagem, a tendência é realmente que se salve. Mas se a gente considerar os 45 pontos, falta só 2 pontinhos aí para o Galo se livrar de qualquer risco. Aí depois o Fortaleza recebe o Corinthians, ainda pode-se dizer um confronto direto, e na última rodada visita o Botafogo. Então essa tabela aqui do Fortaleza que tenta evitar o rebaixamento. O Juventude, que melhorou nos últimos jogos, aí conseguiu resultados importantes, está a 2 pontos, de 3 pontos, aliás, de deixar a zona de rebaixamento, mas tem um ponto muito positivo que tem que ser olhado: número de vitórias. O Juventude empatou muito pouco na competição. Então, se ele empatar com alguém na tabela, nessa parte de baixo aqui, a tendência é que ele ultrapasse essa equipe pelo número de vitórias. Isso é muito importante se destacar numa disputa tão acirrada contra o rebaixamento. O Juventude terá Cruzeiro em casa, visita o São Paulo, aí recebe o Bahia, recebe o Santos, confronto direto, e aí na última rodada visita o Corinthians também no confronto direto. Então essa tabela aqui do Juventude que tenta se salvar do rebaixamento. O Santos terá um jogo atrasado contra o Palmeiras, joga em casa, aí o Santos faz mais um jogo em casa contra o Mirassol. Aí visita o Internacional, que é um duelo chave. Hoje a diferença do Santos para o Inter é de apenas 4 pontos. É um confronto direto mesmo aqui. É muito importante para as duas equipes em termos de luta contra o rebaixamento. Aí o Santos tem mais uns confrontos diretos, né? Recebe o Sport
e visita o Juventude. Aí na última rodada recebe o Cruzeiro. Então essa sequência aqui dos times que estão na zona de rebaixamento, que eles não dependem só deles para escapar do rebaixamento. O Santos ainda depende só de si para escapar, né? Porque o Santos tem um jogo a menos, se ganhar do Palmeiras, aí sai da zona de rebaixamento e aí fica dependendo só de si. Caso contrário, aí perderia essa possibilidade de depender só de si. Fora da zona de rebaixamento, o Vitória terá confronto direto fora contra o Red Bull Bragantino. Aí visita o Palmeiras, visita o Sport, ou seja, o Vitória agora vai ter 3 jogos seguidos fora de casa, em tabelinha chata aqui também do Vitória, hein. Aí pega o confronto direto com o Sport fora de casa, aí recebe o Mirassol e recebe o São Paulo, ou seja, são 3 jogos seguidos fora e depois 2 em casa para tentar escapar do rebaixamento. O Internacional, bastante pressionado, vai ter a seguinte sequência: visita o Ceará, confronto direto, recebe o Santos, visita o Vasco, 3 confrontos direto aqui, né. Aí depois visita o São Paulo e na última rodada recebe o Red Bull Bragantino, confronto direto, ou seja, o Inter tem alguns confrontos direto aqui. 45 pontos, aquela conta mágica para escapar do rebaixamento. Fortaleza tem 6 jogos para disputar, precisa ganhar 5. Juventude precisa ganhar entre 4 e conseguir um pontinho aí. Santos precisa ganhar 4 dos 6 jogos que tem pela frente. Vitória, talvez uns 3 vitórias pode ser suficiente para o Vitória se salvar. Internacional, talvez umas 3 vitórias já o livre do rebaixamento. Aí a situação vai melhorando, né? O Grêmio, 2 vitórias é mais do que suficiente, acredito eu, para se salvar do rebaixamento. O Grêmio tem um confronto direto em casa contra o Vasco, visita o Botafogo, recebe o Palmeiras, recebe o Fluminense e visita o Sport no confronto direto, encerrando aí o campeonato. O Corinthians, 42 pontos, aqui é aquela turma que precisa de uma vitória. Uma vitória já basta, teoricamente, para escapar do rebaixamento. O Corinthians, que tem tido desempenho horroroso contra times na parte de baixo da tabela, tem tido perdido muito ponto com quem está lutando contra o rebaixamento, precisa aí se recuperar. E para isso precisa de uma vitória para escapar do rebaixamento. O Corinthians tem na próxima rodada o clássico contra o São Paulo em casa. Aí depois o Corinthians visita o Cruzeiro, recebe o Botafogo, aí faz o confronto direto fora contra o Fortaleza e o confronto direto em casa contra o Juventude. Seguindo a sequência, o Ceará, que também precisa de uma vitória para garantir de forma mais tranquila a permanência, né? Pode ser que com 43 pontos já se salve, até 42, mas considerando 45, o Ceará precisa ganhar um jogo. E na próxima rodada recebe o Inter, confronto direto, aí visita o Mirassol, recebe o Cruzeiro, visita o Flamengo e recebe o Palmeiras. Então essa é a tabela do Ceará. A tabela do Red Bull Bragantino, que emplacou 2 vitórias seguidas e se afastou um pouco de perto da zona de rebaixamento. Tem Atlético Mineiro em casa, confronto direto. Até pela pontuação, as 2 equipes separadas neste momento por 1 ponto, lembrando que o Atlético tem um jogo a menos. Aí recebe o Vitória, confronto direto, visita o Flamengo, recebe o Fortaleza em mais um confronto direto e visita o Internacional em mais um confronto direto. O Vasco, que também precisaria de mais uma vitória, o Vasco que deu uma escorregada nos últimos jogos, né? O Vasco vai ter o confronto direto fora contra o Grêmio, visita o Bahia. Aí recebe o Internacional em mais um confronto direto, recebe o Vasco, ou recebe o Mirassol, desculpa, e na última rodada visita o Atlético Mineiro em mais um confronto direto. E por fim, o Atlético Mineiro, que é de todos aqui o que está mais tranquilo, né? É muito improvável falar em rebaixamento para o Atlético Mineiro, mas só citando aqui, 43 pontos mais 2 pontos já chega aos 45, né? O Atlético Mineiro tem em casa o Fortaleza no jogo atrasado, confronto direto, depois visita o Bragantino, confronto direto, aí recebe o Palmeiras, recebe o Flamengo, visita o Fortaleza em confronto direto e, por fim, recebe o Vasco no confronto direto. Então, essa sequência aqui. E aí, eu quero saber de vocês quais são os times aí que vão cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que eu diria aqui que o Sport praticamente já foi, né? É muito difícil, é improvável, né? Aquela situação improvável, né? Porque o Sport tem 17 pontos. Se fizer os 18 que faltam, ou seja, ganhar tudo, ele só chegaria a exatamente 35 pontos. E nunca na história dos pontos corridos do Brasileirão, um time com 35 pontos escapou do rebaixamento. Basta que o Vitória, nesse momento, já tem 35 pontos, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E aí a disputa que parece vai se tornando mais acirrada entre Internacional, Vitória e Santos. Embora o Juventude também esteja nessa briga, o Juventude, eu destaquei o número de vitórias, o momento nos últimos jogos importante. E o Fortaleza, se ganhar do Atlético Mineiro, também coloco nesse bolo aqui.
Grêmio um pouco mais distante esse risco. Do Corinthians para cima, acredito que é mais difícil. Ainda existe um pequeno risco, mas é bem pequeno para essas equipes. Do Corinthians, Ceará, Red Bull, Bragantino, Vasco e Atlético Mineiro. E aí, o que vocês acham?